Irmãos, hoje nós vamos conversar sobre crescimento espiritual. Esse é o tema desta palavra, crescimento espiritual, que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, na Almeida Corrigida Fiel, tá? Então, se você quiser olhar e procurar na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, eu estou utilizando a versão Almeida Corrigida e Fiel, do versículo 1 até o versículo 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreve para proteger a igreja, encorajar sobretudo a igreja num tempo de perseguição. A igreja estava sendo perseguida e a primeira carta do apóstolo Pedro é para encorajar a igreja a enfrentar os problemas que estão vindo do lado de fora, a perseguição. E nós sabemos que os primeiros cristãos, eles receberam poder do Espírito Santo, assim como nós, como está escrito em Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E a igreja estava sofrendo grande perseguição quando o apóstolo Pedro escreve sua primeira carta, para encorajá-los e animá-los, mas também para lembrá-los que o poder do Espírito Santo está sobre a igreja, e estava sobre a igreja naquela época, mas está sobre a igreja hoje. E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo para que as pessoas possam enfrentar a morte por amor a Jesus Cristo.
Quando nós falamos de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós pensamos em pessoas pulando, pessoas emocionadas, pessoas girando, pessoas caindo, e tem tantos estereótipos para uma pessoa que pode se dizer cheia do Espírito Santo. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito disso é que esse poder do Espírito Santo, ele é para a gente encarar até a morte, para que não nos desviemos da nossa fé. Vencer a morte através da fé em Cristo, muitas vezes pelo viés do martírio. Nós sabemos que todos os apóstolos, com exceção de João, morreram pelo viés do martírio, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus e não negaram a sua fé em Cristo Jesus, e não distorceram e nem recuaram acerca das Escrituras sagradas, mas decidiram vivê-la até o final. Então, na primeira carta de Pedro, Pedro está olhando a igreja e dizendo: olha, vocês têm o Espírito Santo, avancem. Vocês têm o Espírito Santo, vocês já venceram o mundo. Vocês têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus ensinará a vocês o caminho que vocês devem seguir, porque está escrito que o Espírito Santo ensina todas as coisas. Fiquem cheios do Espírito Santo e vão, porque o Espírito Santo dará a vocês a ousadia, a coragem, o poder, a determinação, para que vocês não recuem, não desanimem, não se intimidem, mas abram os seus lábios e preguem e anunciem e multipliquem o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro vai ensinando que o Espírito Santo de Deus, ele dá dons aos homens, e o dom, ele é uma capacitação, ele é um presente de Deus, dado a nós, para que nós glorifiquemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o dom que o Espírito Santo dá ao homem, é um meio para que se chegue a um fim, e o fim é glorificar a Deus. Então o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinando acerca dessas coisas, e todas as Escrituras ensinam isso, que quem tem o Espírito Santo é porque já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e não pertence mais a si mesmo, mas agora pertence a Deus, que nos comprou com o seu sangue, e que nos salvou da morte e nos levou à vida. O sangue de Jesus abre a sepultura, o sangue de Jesus abre a porta do céu, o sangue de Jesus nos faz filhos de Deus. E quando nós participamos da ceia do Senhor e obedecemos à ordenança de Jesus, quando disse: tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Quando participamos da ceia do Senhor e simbolicamente bebemos do sangue de Cristo, nós estamos dizendo que o nosso corpo está pronto para ser templo do Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Isso está mais forte na primeira carta de Pedro, mas aqui na segunda carta de Pedro, Pedro está muito preocupado com as heresias e os falsos mestres, que agora estão entrando na igreja como lobos em pele de cordeiro, para ensinar coisas erradas e falsas acerca das Escrituras, para ensinar os homens a seguirem um outro caminho, que não é o Evangelho pregado pelos apóstolos, ou a sã doutrina apostólica. Então Pedro, ele vai trazer esse alerta, e ele é firme nisso, dizendo que ninguém vai conseguir crescer na presença de Deus sem se alimentar do Evangelho verdadeiro, a saber, a Bíblia Sagrada,
as Escrituras, sem se alimentar delas, não cresceremos espiritualmente. É necessário que se leia a Bíblia e que se peça ao Espírito Santo: ensina-me as verdades da palavra, Senhor. Porque o Espírito Santo pode ensinar você tudo o que está escrito aqui. Precisa ler e pedir para aprender. Muitas pessoas não estão lendo a Bíblia mais, porque dizem: é de difícil compreensão, eu não entendo o que estou lendo. Então você deve orar ao Espírito Santo de Deus, porque está escrito que Ele nos ensina todas as coisas. E a palavra de Deus não mente, ela é a verdade. Está lá em João 17, versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo a verdade. Só que Jesus disse lá em João 14,6, lembram? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é a palavra, mas a palavra é Cristo. Por isso está escrito no capítulo 1 de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, o apóstolo Pedro nos ensina, vai ensinar a igreja para viver longe das heresias, para não se contaminar com o ensino dos falsos mestres. É necessário que os cristãos leiam a palavra de Deus e também comecem a orar a palavra de Deus. Se você for olhar para os profetas e os grandes homens de Deus na Bíblia, você vai perceber que nos momentos mais difíceis da vida deles, eles não inventaram orações. Eles começaram a orar o que está escrito na palavra, lembrando a Deus das suas santas promessas. Deixa eu te lembrar de algumas. Jesus Cristo fez uma promessa, e você pode orar essa promessa. Por exemplo, ele disse, em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não vou mandar você olhar para o lado e perguntar para outra pessoa, porque tem um monte de gente que não gosta disso. Então eu vou te perguntar, tá bom? Eu vou te perguntar uma coisa: sua vida é abundante em todas as áreas? Você olha para a sua vida e fala assim, olha para o lado e fala assim, nossa, quanta abundância. Olha para o outro e fala assim, super abundância. Olha para frente e fala, mais abundância. Olha para todo lado da sua vida e diz, tudo vai bem? Ou será que existe uma área ou outra que talvez você possa dizer, Senhor, aqui não está bom? Mas o Senhor disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então eu quero começar a orar a palavra de Deus, eu quero acreditar na tua palavra. O Senhor diz que veio para isso, minha vida está desta forma, e eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cumpre a tua promessa na minha vida. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para quem? Para alguns? Não. Agora me diga, nós estamos chegando no final do ano. Você passou por tantas coisas esse ano. Nós enfrentamos Covid, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos doenças. Minha esposa foi parar no hospital, tadinha, quase morreu. Mas graças a Deus está viva, saudável, bonitona. Mas quase. E lá no hospital eu falei, Senhor, o Senhor disse. Porque nas horas de desespero, a gente não tem que inventar nada, a gente tem que lembrar do que Ele disse,
e dizer: ah, Senhor, o Senhor disse, vinde a mim. Senhor, eu não estou aguentando, está pesado demais para mim, está difícil carregar esse peso, mas o Senhor disse: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. E eu fui, e Deus tirou o peso que eu não podia suportar, porque eu orei a palavra e não uma heresia, porque os falsos mestres estão ensinando na igreja hoje que você pode determinar as coisas para Deus. Isso é mentira. Você não pode determinar nada para Deus, e nem eu. Ele é Deus, eu sou o servo. Ele é Deus, eu sou filho. Não é o filho que manda no pai, é o pai que manda no filho. Imagine o seu filho dentro de casa, né? Você que é mãe, uma mulher aí que é forte, uma mulher gaúcha firme, que anda com aquela faca assim na cinta, e aí vem o seu filho e diz assim: mãe, eu determino que hoje eu vou tomar sorvete. Aí você fala assim: ah, você vai determinar? Vem cá que eu vou dar uma determinação para você. E o couro come, porque essa mãe vai aceitar que o filho mande nela? Quem é que sabe o que é melhor para o filho? É o filho ou é a mãe? É o filho ou é o pai? Então, como é que podem ensinar que nós podemos determinar coisas para Deus, dizendo: eu determino que isso aqui vai acontecer? Está errado, é heresia, é falso ensino. Deus não tem compromisso com palavra de homens, Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Então eu e você precisamos conhecer mais essa palavra, tá? E ele ainda vai falar assim, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: eu vos dou autoridade para que vocês pisem serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, sem que nada cause dano algum a vocês. E aí você está passando uma crise, e está vendo que o diabo, que Jesus falou lá em João 10,10, que veio para matar, roubar e destruir, você está percebendo que ele está vindo contra a sua vida, contra seus filhos, contra o seu trabalho, contra a sua casa, contra a sua família, e setas do inferno têm chegado até você, como pensamentos ruins, sentimento de depressão, desistência, timidez, tristeza, porque de feridas foram abertas, pessoas te fizeram coisas ruins, e aí você está lá mal, e o diabo se aproveita daquilo para vir contra você, para te destruir, para te matar, para te roubar, porque ele é um ladrão de alegria. Ele é um ladrão de alegria. Muitas vezes você estava lá feliz, aí você teve um pensamento ruim, e a sua alegria foi embora. Você estava lá numa boa, e de repente você ficou irritado, irritada. O que é isso? Uma seta do maligno. Mas Jesus, na sua palavra, disse: eis que vos dou autoridade para que vocês pisem as serpentes e os escorpiões, e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Aí eu fico aceitando aquela opressão sobre a minha vida e falo assim: não, eu já sei como eu vou fazer isso parar. Eu vou lá pedir para o pastor orar no óleo, para ungir o óleo, e daí eu vou pegar o óleo e vou passar não sei aonde. Não. Eu já sei, eu vou pegar um amuleto e vou colocar aqui, eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91, né, o amuleto do crente. Eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91, porque se o diabo passar aqui em casa e ver a Bíblia no Salmo 91, ele já foge. Não foge. Ele foge quando você se levanta como luz do mundo e sal da terra que Deus diz que você é. Quando você se levanta como templo do Espírito Santo que você é. Quando você se levanta na autoridade que Ele já te deu e diz: Satanás,
fora da minha casa, fora da minha família, solte os meus filhos, Senhor, eu consagro minha mente a Ti, não aceito mais esses pensamentos de morte, de derrota, de tristeza, eu mando eles embora e levo cativo a Cristo todo o pensamento que veio do inferno, em nome de Jesus, amém. E o que vai acontecer? As coisas vão mudar. E por que elas vão mudar? Porque Jesus disse que mudaria. Então não dá para viver uma vida abundante e plena sem a gente crer na palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora veja como é que o apóstolo Pedro se apresenta. No versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo. Você está entendendo? Já de partida, como Pedro é um homem bem resolvido com Deus, hoje, diante desses falsos mestres que essa carta alerta, nós temos muitos homens se levantando com os seus títulos. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pai apóstolo, até isso eu já ouvi, pai apóstolo. Quer dizer, se um é apóstolo, o outro se coloca como um pai daquele lá, para dizer, eu estou mais para cima, eu sou melhor do que você. E o apóstolo Pedro começa dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. A humildade e depois a autoridade. Primeiro eu sou servo, eu sou discípulo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu era o Pedro que estava perdido. Eu era o Pedro que estava lá naquele barco, tentando pescar, e não estava pegando nada. Eu estava tentando avançar na vida, mas a minha vida não avançava. Eu tinha um negócio com o meu irmão André, e nós dois éramos empresários da pesca, lá no Mar da Galileia, só que a gente lançou as redes a noite inteira e não pegou nada, e a gente não estava indo bem. Mas de repente chegou Jesus, e Jesus me encontrou. Esse é outro ensinamento, irmãos. Não é você que encontrou Cristo, o perdido é você. Cristo te encontrou. E Cristo encontrou então Pedro, e tirou ele de um lugar de esterilidade, aonde não estava acontecendo nada, e colocou Pedro num lugar de um propósito eterno. Por isso Pedro diz: eu sou servo dele. Nós somos servos do Senhor. E sabe por que isso é libertador, meus irmãos? Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda estão correndo atrás de autoafirmação, de necessidade de sermos reconhecidos. Pode ver, tem gente que está fugindo da vocação que Deus deu, porque quer fazer um curso, uma faculdade, uma universidade, alguma coisa que dê para ele ou para ela um título, para a pessoa dizer assim: eu sou médico, eu sou juiz, eu sou advogado, sabe? Eu sou isso aqui, ó. Eu até ouvi no Instagram aparece assim, ó: eu sou fulano de tal, mas quando me chamam advogado, quer dizer, daí eu me realizo. Eu sou fulano de tal, mas quando me chamam doutor não sei o quê, então aí falou comigo. Irmãos, são pessoas que sofreram rejeição, que necessitam dos títulos para se sentir bem, que necessitam das posses para serem aceitas. Eu preciso dizer a você: liberte-se disso. Você não precisa de títulos, você não precisa de posses. O que nós precisamos é de Jesus, e Jesus nos faz filhos. E você que tem filhos, você ama o seu filho pelos títulos que ele tem? Você ama o seu filho por causa dos bens que ele possui? Você amará mais um filho que tem mais bens e desprezará o outro filho que não tem nada, porque aquele filho tem mais do que o outro? Ou você amará os seus filhos porque eles são seus filhos? Pois é.
Não há nada que você faça que fará Deus amar você mais. Ele ama você porque você é filho. Liberte-se de colocar o título na frente do seu nome. Contente-se em chamar a si mesmo servo do Senhor, porque isso é suficiente. E por isso ele diz, servo, lá põe o versículo 1 para mim de novo, servo e apóstolo. Primeiro vem quem eu sou, depois vem o que eu faço. Por que tem tanto suicídio? Porque quando uma pessoa que não tem identidade perde seus títulos e suas posses, o que é que sobra? Nada, irmão, sobra mais nada. Então a pessoa se mata. Mas nós, os filhos de Deus, você pode tirar de nós tudo o que nós temos, pode tirar de nós todos os nossos títulos, nós continuaremos sendo filhos amados de Deus. É isso que Pedro está ensinando logo no início da sua carta. Eu, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor. O que ele quis dizer pela justiça? Ele quis dizer que você e eu fomos justificados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Justificação não tem categoria. Não existe alguém mais justificado que outro. Justificação é um ato de Deus. Naquela cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele nos justificou, pagou o preço e morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Justificação é quando eu entendo que Jesus morreu naquela cruz, mas Ele morreu a minha morte, Ele me substituiu. E pela fé, eu me torno filho de Deus. Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10 diz: pela graça sois salvos. Pela graça. O que é graça? Favor imerecido. É tanto que o apóstolo vai falar aqui no versículo 2, volta lá para 2 Pedro, versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicados. Por que ele colocou a graça antes? Porque a graça é Deus morrendo em nosso lugar naquela cruz. Não dá para ter paz sem primeiro ter graça. Nós somos salvos pela graça, a graça vem antes da paz. Tem muita gente tentando ter paz sem ter primeiro a graça. Você nunca vai ter paz se não tiver antes a graça, porque a paz é o fruto da graça, é o resultado da graça. Por isso Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é o que você faz, lembra? Não é o que fazemos, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, mas realizados em Cristo Jesus, para que a gente ande em toda boa obra que Deus separou de antemão para que andássemos nelas. Você entende? Muitas vezes eu e você não estamos andando nos caminhos do Senhor, porque nós decidimos andar no nosso caminho, do nosso jeito, e a gente ainda tem a cara de pau de olhar para Deus e falar assim: Senhor, abençoa as obras das minhas mãos. Como é que Deus vai fazer isso? A gente tem que dizer: Senhor, eu não quero viver as minhas obras, eu quero viver as tuas obras, porque o Senhor separou obras para eu andar nelas, e o meu desejo é andar nelas. Foi isso que ele fez com Pedro, tirou ele daquele barco de pesca infrutífero e colocou ele para ser pescador de homens, porque Deus tinha uma obra para fazer na vida dele. Assim Deus tem uma obra para fazer através da sua vida também. Então peça a Deus: Senhor, ajuda-me a viver as obras que o Senhor separou para mim, porque se eu não viver essas obras, minha vida será infrutífera, e tudo quanto eu fizer não glorificará o teu nome. E o apóstolo continua dizendo no versículo 3:
visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele fala de piedade. O que é piedade? Piedade é eu deixar de viver a vida que eu vivia antes e começar a viver uma vida de santificação, aonde eu mato os desejos da minha carne para viver os desejos do Espírito Santo de Deus e a vontade de Deus que habita em mim. Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Nós não vamos viver vida piedosa sem cruz. Ou nós vamos para a cruz e matamos lá a nossa carne, ou a nossa vida não será uma vida piedosa. Porque é impossível viver a piedade sem a crucificação. E ele continua no versículo 4 dizendo, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. O que é isso, grandíssimas e preciosas promessas? São as coisas que Deus falou ao teu respeito, mas você não sabe. Presta atenção nisso. Deus falou coisas a seu respeito que você não sabe porque não leu. Não sabe porque depende somente de um pregador que te diga o que está na Bíblia. Não sabe porque não se dá o trabalho de parar pelo menos 1 hora por dia para ler Sagradas Escrituras. Pecais, diz Jesus, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Como eu posso ilustrar isso? Posso ilustrar como um homem que foi num cruzeiro. E o homem foi no cruzeiro e levou com ele um monte de sanduíches de pão de mortadela. Não, salchipão. É salchipão, né? Salchipão, levou um monte de salchipão e foi lá para o cruzeiro. E aí ele ficou comendo o salchipão dele, foi racionando o salchipão e foi comendo. Até que chegou uma hora que aquela linguiça apodreceu, aquele negócio estragou, ele não quis mais comer. E alguém disse para ele assim, vamos lá, vamos no restaurante aqui do cruzeiro. Ele falou, não, eu não quero gastar, eu não posso gastar, eu não vou lá. E a pessoa falou assim, você não sabia que está tudo incluso? Você está comendo esse sanduíche podre, porque você não sabia que tinham vários restaurantes aqui que você podia escolher e comer o quanto você quisesse. Assim é a vida de muitos cristãos, que por não conhecerem as Escrituras e as preciosas promessas de Deus, vivem uma vida mediana, e olha essa palavra, medíocre, por não conhecerem a palavra de Deus, e viverem com os ensinamentos errados dos falsos mestres, ou do seu próprio coração. Por isso o apóstolo Pedro disse, preciosas promessas de Deus. Desafio você a ler mais as Escrituras. E versículo 5, a vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude ao conhecimento, o conhecimento à temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se não houver em nós essas coisas, seremos infrutíferos e estaremos estagnados. Quero encerrar dizendo aos irmãos o seguinte: Deus não criou você só para você ser salvo. Preste atenção, não foi para isso. Deus criou você para te salvar, mas para te fazer um canal da graça dele. E ele diz em Mateus 5, versículos 13 e 14, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E Deus diz também, ide por todo o mundo,
E ele diz: olha, vocês precisam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e precisam fazer discípulos. Nós temos uma ordem de Jesus: ide. É imperativo, nós não podemos escolher não ir, nós não podemos escolher não pregar, nós não podemos escolher não ler a Bíblia, nós não podemos escolher não conhecer as promessas, nós não podemos escolher viver uma vida mediana. Nós precisamos escolher o que Deus nos disse para fazer, porque Ele foi imperativo. Ele disse assim: ide e fazei discípulos. O problema é que só um discípulo faz discípulo. Se eu não sou discípulo, eu não consigo fazer um. E Ele disse: ensinem tudo o que eu vos tenho ensinado a guardar. E como é que eu vou ensinar a palavra de Deus se eu não a conheço? E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como poderei fazer essas coisas se eu não estou envolvido desta forma com o Senhor? Meu desafio para você essa noite é: cresça espiritualmente. E como você cresce? Você cresce lendo, mas praticando. Quantas pessoas você já levou para Cristo? E se você mesmo é salvo, você é um discípulo? Jesus disse: ide e fazei discípulos, não salvos, discípulos. Mas para eu ser um discípulo, eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso pregar a palavra. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus por meio dos seus lábios? Quantas pessoas vocês têm dito: olha, eu preciso te dar uma boa notícia? E a boa notícia da palavra de Deus: a tua vida vai mudar, porque esse Deus mudou a minha. Ele tem poder para mudar a tua, Ele tem poder para fazer milagres, Ele tem poder para salvar, para restituir, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para curar, Ele tem o poder para fazer tudo novo. Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Mas nós não falamos, temos nos calado, e pessoas estão morrendo. Paramos de crescer, porque nos contentamos a sentar nos bancos da igreja aos domingos e a avaliar o sermão e o louvor, para ver se foi bom, mais ou menos, regular, ao invés de sentarmos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado, porque nessa semana uma pessoa ia se matar, mas não fez isso, porque o Senhor usou a minha vida para dizer: para com isso, porque o Todo-Poderoso é o Senhor e Ele vai transformar a sua vida. Um casal ia se separar, mas eu não liguei para o pastor, eu falei com eles, eu pedi a Deus que cumprisse a sua promessa, quando Ele disse: abre a tua boca e eu a encherei. E eu criei na promessa, e eu falei com aquele casal, e eles iam se separar, mas não fizeram mais, porque Deus colocou palavras dele nos meus lábios, e eu só pude experimentar isso porque eu decidi obedecer ao Senhor. Cresce espiritualmente. Crescer espiritualmente significa dizer a Deus, como disse o profeta Isaías. Depois leia Isaías capítulo 5, sabe o que Isaías faz? No capítulo 5 ele diz assim: ai de vocês que bebem, ai de vocês que roubam, ai de vocês que sonegam, ai de vocês que mentem, ai de vocês que corrompem, ai de vocês religiosos. E Isaías tem um monte de ais no capítulo 5, apontando o dedo para todo mundo. Mas no capítulo 6, Isaías vê o trono de Deus, e ele diz assim: ai de mim, que sou um homem impuro, ai de mim. Quando a gente se aproxima de Deus, não temos mais tempo para apontar o dedo para ninguém, a não ser para nós mesmos, e dizer: ah, Senhor, ai de mim, ajuda-me, limpa-me, usa-me para a tua glória. Amém? Esse é o desejo de Deus, que você diga sim para Ele. E que mesmo que você não conheça teologia e nem Bíblia, o Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele só não pode, como quer, usar a sua vida mais e mais
para a glória dele. Precisamos crescer até alcançarmos a estatura do varão perfeito. E vou dizer algo aos irmãos: não existe alegria maior do que ser usado por Deus e ver Deus fazendo milagres, porque simplesmente a gente decidiu obedecer. É uma coisa tremenda. Meu desejo é que você experimente mais isso, que o Espírito Santo te dê força e ousadia, coragem e poder para você avançar nessas coisas, porque precisamos de uma igreja de discípulos verdadeiros, que tem o poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Fique em pé. Quero desafiar você essa noite. Um desafio bíblico de você dizer para Deus, para Ele: Senhor, eu vou obedecer e o Senhor vai usar minha vida sim, porque o Senhor quer. Mas muitas vezes eu tenho impedido que isso aconteça porque eu racionalizo. Na minha mente eu racionalizo, eu justifico, eu explico, mas eu não faço. Mas hoje eu quero dizer sim, Senhor, eu mesmo quero viver as boas obras que o Senhor separou para mim. Eu quero fazer essa diferença, eu quero que o Senhor use a minha vida. E se esse é um desejo que Deus também colocou no seu coração, porque Ele colocou no meu, eu queria orar junto com você, para que você possa manter isso, sustentar isso e viver isso. Ah, pastor, mas eu ainda nem fui batizado. Se você recebeu Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus já habita em você. O batismo é uma consequência, um desdobramento da salvação. Então, porque você não foi batizado, não é desculpa. Deus pode usar a sua vida até antes do seu batismo. Se você o recebeu, Ele é seu Senhor. Amém? Então, você quer dar esse passo de fé? Quer fazer esse compromisso com Deus? Senhor, eu vou fazer. Eu não vou viver as falsas heresias. Eu vou ler a Tua palavra. Eu vou crer no Evangelho. Eu vou falar do que o Senhor disse. Eu creio nos milagres, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor pode fazer. Amém? Se você quer fazer essa oração e viver isso, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. É dizer: ai de mim, mas ao mesmo tempo, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, envia-me a mim. Pode vir. Venho bem para frente. Eu quero orar junto com você, porque Deus está ouvindo a sua oração. Ele já está vendo esse movimento. E eu estou certo que Ele é poderoso para responder essa oração preciosa que você faz na presença dEle. Deus precisa de uma igreja que ame a palavra, que obedeça a palavra, que pregue a palavra. E estou certo que Ele fará isso através da sua vida. Então repita comigo: Senhor meu Deus, eu te peço nessa noite, enche-me com Teu Espírito Santo, porque eu vou, diga, eu vou avançar no Teu propósito para a minha vida. Usa a minha vida para a glória do Teu nome. Me dá ousadia, coragem, unção, força e poder. Eu não vou me calar, mas eu vou anunciar. Eu vou multiplicar o Teu Evangelho. E certamente os homens verão o Teu poder. Eu verei o Teu poder. Pessoas sendo salvas, curadas,
transformadas, restauradas, restituídas, em nome de Jesus, libertas de todo cativeiro. Eu verei o diabo recuar e o Senhor avançar cada vez mais na vida dos meus irmãos e de todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Muitas vezes, irmãos, nós somos derrotados antes de a gente começar. Como é que o diabo faz? Ele já te derrota antes sequer de você esboçar o começo. Amanhã é segunda-feira, e um pensamento às vezes vem na nossa mente: amanhã já é um dia complicado, um dia difícil. Segunda-feira, não, amanhã é segunda-feira. E quando você abrir os seus olhos, você vai dizer: eu consagro o meu dia ao Senhor, e no poder do Espírito Santo eu andarei nesse dia de hoje. E todas as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, eu as abençoarei. E eu não sei como é que vai ser, mas Deus sabe. Eu não sei quem eu vou encontrar, mas Deus sabe. Eu não sei o que eu vou dizer, mas Ele é poderoso para colocar as palavras nos meus lábios. Por isso existem pessoas que iriam morrer, mas não vão. Existem pessoas que poderiam permanecer doentes, mas não vão. Outras estão desanimadas, mas serão encorajadas. Outras estão feridas, mas serão curadas. Por quê? Por causa de mim? Não. Por causa do Deus Todo-Poderoso que habita em mim e que quer fazer essas coisas. Quando Jesus enviou os 70, e eles foram, e os mortos ressuscitaram, e os demônios foram expulsos, e o poder de Deus se manifestou sobre a terra, eles voltaram e disseram a Jesus: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês entenderam? A missão é importante, mas mais importante é que nós pertencemos a Ele. Alegre-se com o que você faz, mas nunca esqueça quem você é. Você é filho, você é amado. Ele te amou. Ele não precisaria que nós fizéssemos, Ele podia fazer isso sozinho, mas Ele confiou a nós uma obra que é maior que nós. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor essa noite que nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja. Senhor, a sermos uma igreja relevante. Senhor, uma igreja atuante, uma igreja que tem o Cristo ressurreto andando na sua frente, uma igreja que leva a esperança, uma igreja santa, pura e imaculada, uma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, que não recua, ao contrário, ela avança, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Amém? Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus.